E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente começa a falar sobre funções. Nessa aula vamos falar sobre uma introdução às funções. Então vamos falar sobre a conceituação, sobre a definição e também falar sobre o domínio, contradomínio e a imagem. Legal pessoal, então para a gente começar vamos falar sobre a conceituação de função. E para isso nós vamos considerar aqui que nós temos dois conjuntos. O primeiro eu vou chamar de conjunto A e o segundo de conjunto B. No conjunto A, nós vamos ter alguns elementos aqui. Por exemplo, nós vamos ter o 0, nós iremos ter o 1, o 2 e o 3. Já no conjunto B, nós iremos ter o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Legal. Acontece que, para a gente conseguir estabelecer uma função entre esses dois conjuntos, nós precisamos estabelecer uma relação binária entre os elementos desses dois conjuntos. O que seria uma relação binária? Nada mais é do que uma relação que liga os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Binário seria justamente de 2. Então, por exemplo, vamos utilizar aqui o esquema de flechas para a gente conseguir observar. Então, vamos supor que esse elemento 0 aqui do conjunto A, ele vai se ligar ao elemento menos 1 do conjunto B. O elemento 1 do conjunto A se ligue ao elemento 0 do conjunto B. Que o elemento 2 do conjunto A se ligue ao elemento 2 do conjunto B. E, por fim, que o elemento 3 do conjunto A se ligue ao elemento 1 do conjunto B. Caso todos os elementos do conjunto A, que seria o conjunto de partida, eles tenham um correspondente no conjunto B, que seria o conjunto de chegada, nós podemos dizer que essa relação binária entre os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B constitui uma função. Então, a conceituação aqui nada mais é do que a gente entender que, por exemplo, para todo x pertencente a A, que é o conjunto de saída, existe um y pertencente a B, que é o conjunto de chegada, tal que o par ordenado, que seria dado por x, y, ele pertença a essa relação. Pertence à relação. Para todo x pertencente a A, existe um y pertencente a B, tal que o par ordenado dado por xy, sendo que o x pertence a A e o y pertence a B, esse par ordenado pertence a essa relação. Agora, com o conceito em mente, a gente vai conseguir criar uma definição para a função. Então, a gente vai falar que f é uma função de A em B, função de A em B, C e somente C, a gente representa por esse símbolo aqui, C e somente C, para todo x pertencente a A, existe um y pertencente a B, tal que o ponto, o par ordenado xy, ele pertence à nossa função. E essa daqui é uma definição importantíssima sobre as funções. Legal, então, para esse esquema aqui, né, que nós chamamos de esquema de flechas, nós vamos conseguir estabelecer duas condições para que essa relação entre os elementos de A e os elementos de B seja uma função. Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos ter duas condições necessárias para que uma dada relação ela seja considerada uma função através do esquema de flechas. A primeira condição, ela vai dizer o seguinte: todo elemento x pertencente a A, ele pertença a pelo menos um par do tipo XY. Um par XY pertencente
a função f. Ou seja, todo elemento que pertence a x, ele deve pertencer a pelo menos um par xy que pertence a f. Como assim? Aqui no nosso esquema de flechas, a primeira condição ela vai dizer o seguinte, que todos os elementos que pertencem ao conjunto de partida, que nesse caso é o conjunto A, eles devem ter um correspondente no conjunto B. Por exemplo, caso a gente não tivesse essa flecha ligando o 0 ao menos 1, por exemplo, nós não poderíamos dizer que essa relação é uma função. Porque tá vendo que teria pelo menos um elemento aqui, que nesse caso seria o elemento 0, que não está sendo ligado, que não tem nenhum correspondente no conjunto B. Só tem correspondente os elementos 1, 2 e 3 do conjunto A. Ou seja, isso não seria uma função. Já a segunda condição ela vai dizer o seguinte, que todo elemento de x pertencente a A, ele pertença a um único par xy pertencente a f. Aqui, qual que é o nosso entendimento para a questão? Que caso eu tenha que um elemento do conjunto de partida esteja se ligando a dois elementos do conjunto de chegada, isso também não vai ser uma função. Então, caso eu tenha uma flecha partindo do 0 e chegando no menos 1, e outra flecha também partindo do 0 e chegando no outro 0, por exemplo, isso não é uma função, já que a segunda condição ela exige que todo elemento do conjunto de partida deve ter somente um correspondente no conjunto de chegada. Então, por exemplo, se a gente quisesse corresponder a esse ponto, a essa ligação, a essa relação entre 0 e menos 1, a gente representaria assim, ó. Abre parênteses, coloca o primeiro elemento, que pertence ao conjunto de partida, vírgula, o segundo elemento que pertence ao conjunto de chegada. Caso a gente tivesse uma flecha, outra flecha, que além de partir do 0, chega até o menos 1, e ela também parte do 0 e chega ao 0, então, além de ter este par, eu teria que ter outro par, que seria quem? O 0 e o 0. Ou seja, eu tenho o mesmo 0 que vai até o menos 1 e vai até o 0. Então, nesse segundo caso, não seria uma função. Certo, galera? Agora a gente vai falar sobre o objeto de interesse propriamente dito da nossa aula, que é a definição de domínio, contradomínio e imagem. Então, primeiro eu vou escrever qual que é a definição e depois eu vou explicar, tá certo? Então, se no começo você não entender, fique tranquilo que eu vou voltar para a explicação para desenhar aqui no gráfico. Então, galera, eu coloquei a definição aqui de domínio. O que vai ser o domínio? Ele vai ser o conjunto D dos elementos x que pertence a A, para os quais exista um y pertencente a B, tal que o par xy pertence a F. Calma que eu vou explicar. Lembra que, para essa relação entre os elementos desses dois conjuntos ser considerada uma função, todo elemento do conjunto de partida precisava ter um elemento correspondente ao conjunto de chegada. Nesse caso, o domínio ele fala que vai ser o conjunto D de todos os elementos do conjunto de partida que tem um conjunto de chegada. Então, normalmente, o domínio a gente fala que ele é igual ao conjunto de partida. Nesse caso, que o D seria igual ao A. Justamente porque, como uma função, todos os elementos do conjunto de partida precisam ter o correspondente no conjunto de chegada. E o domínio é justamente o conjunto desses elementos de partida que tem um correspondente no conjunto de chegada. Por isso que a gente fala que o domínio de uma função ele vai ser igual ao conjunto de partida. Nesse caso, o domínio é igual ao conjunto A. E o contradomínio? Quem que vocês acham que ele vai ser? Tá. O contradomínio nada mais é do que todo o conjunto de chegada. Mesmo dos elementos do conjunto de chegada que não tenham um correspondente nos elementos de partida. Então, de uma maneira simples, podemos escrever que vai ser o conjunto CD dos elementos Y pertencente a B. Ponto. Então, nesse caso aqui, nessa relação, olha só que interessante. Nós vemos que não são todos os elementos do conjunto de chegada que tem um correspondente no conjunto de partida. Porque tá vendo que não tem nenhuma seta chegando no menos 1? Mesmo que não tenha nenhuma seta chegando no menos 1,
o menos 1 ele ainda faz parte do contradomínio, porque o contradomínio ele nada mais é do que o conjunto de todos os elementos do conjunto de chegada. A gente pode inclusive dizer que o contradomínio ele vai ser igual a quem? Ao conjunto de chegada. Então podemos escrever que o contradomínio é igual a B. Então essa é a definição, legal? Por fim, para falar da nossa imagem, que é uma das coisas que causa confusão, a gente vai explicar aqui de uma maneira bem intuitiva. E qual que vai ser? A imagem vai ser o conjunto, a gente representa assim, ó, por IM, que seria as letras iniciais da palavra imagem, é o conjunto IM dos elementos Y pertencente a B, para os quais existe X pertencente a A, tal que o par XY pertença a F, a função F. Então, a imagem ela já não é mais o conjunto de todos os elementos de chegada. A imagem vai ser o conjunto dos elementos de chegada que possuem correspondente nos elementos de partida. Então, nesse caso, a imagem vai ser, por exemplo, o conjunto desses elementos aqui, ó, que seria o 0, o 1 e o 2. Então, nesse caso, essa seria a imagem. Então, vocês conseguem perceber que a imagem é um subconjunto de outro conjunto, que no caso ela é um subconjunto do conjunto B. E sempre é assim. Então, a imagem é um subconjunto do contradomínio, ou a imagem é um subconjunto dos elementos de chegada, enfim. Essa é a definição, legal? Tá, pessoal, então vamos lá agora colocar a mão na massa na parte nos exercícios para a gente consolidar o nosso entendimento sobre domínio, contradomínio e a imagem das funções. Então o exercício ele fala aqui, estabeleça o domínio, o contradomínio e a imagem das funções abaixo e ele nos dá 3 funções. Então o primeiro passo aqui, vamos para a nossa primeira função e vamos dizer primeiro quem que é o domínio, vamos só representar aqui pela letra D. O domínio vai ser quem? Lembra que o domínio é o conjunto dos elementos do conjunto de partida, porque o domínio é igual ao conjunto de partida. Então, o conjunto de partida aqui é o 0, 1, 2. Então, a gente pode escrever que o domínio é igual aos elementos 0, 1 e 2. É igual ao conjunto dos elementos 0, 1, 2. Quem que vai ser o nosso contradomínio? Lembra que o nosso contradomínio ele é o conjunto de todos os elementos de chegada. Então, o nosso contradomínio vai ser menos 1, 0, 1 e 2. Legal? E a nossa imagem, galera? Quem que vai ser a imagem? Vamos lembrar que a imagem é um subconjunto do conjunto de chegada, né? Um subconjunto do contradomínio. E ela é formada pelos elementos que possuem correspondência lá no domínio. Então, quais são os elementos que tem o seta chegando? Então, eu tenho o menos 1, o 0 e o 1. Legal? Vamos aqui para a segunda função. O domínio vai ser quem? Igual ao conjunto de partida. Nesse caso, então, vai ser o menos 1, o 0 e o 1. Legal? O contradomínio vai ser o conjunto de chegada. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E a imagem vai ser quem? Quais setas? As setas estão chegando em quais elementos? Estão chegando em todos os elementos? Não, né? Só estão chegando no elemento menos 2. Então, nesse caso aqui, a imagem é um conjunto unitário formado pelo elemento menos 2. E por fim, a nossa terceira função, o domínio vai ser o conjunto dos elementos de partida. Então, vai ser menos 2, 0, 1 e 2. O contradomínio vai ser os elementos o conjunto dos elementos de chegada. Então, vai ser menos 2, menos 1, 0 e 2. E a imagem, quem que vai ser? Todos os elementos do contradomínio tem flechinha chegando nele.
Não, né? Eu não tenho flechinha chegando no 1 aqui. Então vai ser todos os elementos que tem flechinha, ou seja, o -2, o -1, o 0 e o 2. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre uma introdução dentro do assunto de funções, especialmente a gente dando uma atenção aí para o domínio, contradomínio e imagem, que é de fundamental importância para as próximas aulas que virão sobre as outras funções, que vão ser sobre a função afim, a função quadrática, a função modular, logarítmica, exponencial, enfim. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.